Eu sou Carlos Eduardo Ferreira, eu sou médico patologista clínico, atual presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, atuo profissionalmente no Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, no Laboratório Central da Escola Paulista de Medicina, lá no Hospital São Paulo. É um prazer mediar esse webinar de perguntas e respostas sobre Covid-19. A gente teve 3 webinars anteriores, um abordando os testes diagnósticos, um segundo abordando práticas seguras, cirurgias seguras em pacientes oncológicos, e, por fim, um último de retorno ao trabalho. A gente teve muitas perguntas que ficaram por serem respondidas, tá? E a gente, devido ao grande sucesso no número de perguntas, a gente fez esse extraordinário, mais um webinar com apoio da Abbott Diagnóstica. Queria agradecer mais uma vez a Abbott pelo apoio a essa iniciativa científica da SBPC, em parceria com a Sociedade Brasileira de Infectologia e sociedades apoiadoras aí, já representado pela doutora Viviane Dias, a Associação Brasileira de Infecção Hospitalar. A gente teve o apoio da Sociedade Brasileira de Oncologia, a Associação Paulista de Medicina do Trabalho e o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Tá? Então, eu vou iniciar esse perguntas e respostas apresentando os nossos debatedores. Eu começo pela doutora Viviane Maria de Carvalho Essel Dias. A doutora Viviane é médica infectologista, atual presidente da Associação Brasileira de Infectologia Hospitalar. Ela atua como coordenadora médica no serviço de comissão de infecção hospitalar de 2 hospitais em Curitiba, o Hospital Nossa Senhora das Graças e o Hospital Marcelino Champagnat. Na sequência, eu apresento meu colega de SBPC, diretor científico, Dr. Álvaro Puccinelli Júnior. Dr. Álvaro é professor na Escola Paulista de Medicina, é médico patologista clínico, toxicologista e atua também como médico do trabalho. Ele é assessor médico do laboratório Fleury. Por fim, Dr. Alberto Chebabo, ele é médico infectologista, é atual diretor médico do Hospital Universitário Clementino Fraga, Hospital da Federal do Rio de Janeiro. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e também é gerente médico de relacionamento no laboratório da DASA. Tá? Então, apresentados os nossos debatedores, tá? A gente tem um banco de perguntas muito grande que ficou represada dos webinars anteriores. A gente vai trabalhar esse banco de perguntas inicialmente e vocês também que estão conectados, caso queiram mandar suas perguntas via chat, fiquem à vontade. Eu vou tentar ficar aqui com as perguntas já recebidas do webinar anterior e com as perguntas que estão entrando atualmente. Eu vou começar passando a palavra para a doutora Viviane Dias, fazendo a primeira pergunta. Se ela quiser fazer uma breve fica à vontade com a palavra. Eu trago a primeira pergunta aqui do Fernando, de Belo Horizonte. A realização do exame de PCR pré-operatório deve ser considerada uma rotina nas rotinas pré-operatórias das cirurgias eletivas? Em caso de PCR positivo, em uma cirurgia essencial, quanto tempo leva para a gente reagendar essa cirurgia? Boa noite, doutora Viviane, bem-vinda. Boa noite, Cadu, grata pelo convite, né? Boa noite, Chebabo e Álvaro também. Eu acho que foi bem pertinente fazer esse movimento das perguntas, porque realmente é o grande recheio aí das webinars, são a questão dos debates. Então, parabéns pela iniciativa, acho que está bem interessante a gente poder discutir o que ficou ainda por dúvida. Na apresentação que eu realizei lá na webinar, em relação à parte das cirurgias e coleta de PCR, numa breve introdução, então é preciso entender um pouquinho o contexto do exame do PCR, que ele serve para a gente fazer diagnóstico de uma situação geralmente aguda, entre o 3º e o 7º dia, é o que mais está indicado aí o PCR, e o valor do PCR no paciente assintomático, a gente teria que colocar em questionamento, né?
Porém, a questão de fazer ou não PCR para tornar uma cirurgia mais segura, até pensando numa recuperação do pós-operatório, ela é uma opção, ela não é uma obrigação, né? E aí, para que você possa utilizar esse PCR como um pré-operatório num fluxo, digamos, livre, né, de COVID, que muitos hospitais têm trabalhado essa questão, você precisa ter certeza que o paciente não está em período de incubação ou está em contato domiciliar com alguém sabidamente COVID positivo, então ele tem que estar isolado aí para poder realmente ter valor esse PCR no pré-operatório, né? Mesmo que você faça ele, se você conseguir fazer no momento, no dia, senão você teria que deixar o paciente alguns dias aí isolado para que você possa ter a segurança aí da cirurgia. No entanto, quando você vai fazer cirurgia, né, em pacientes que passaram por PCR ou não, a gente precisa lembrar que a recomendação dos EPIs é para todos, né? Então, em termos de proteção em relação a EPIs, a recomendação é não depender do PCR para daí usar os EPIs, né? Então, isso é uma coisa que é importante a gente prestar atenção. E a recomendação do Manual da Anvisa foi bem feliz nessa pontuação, acho que foi a nota 6/2020, que coloca para a gente usar em cirurgias de alto potencial de geração de aerosol, de via respiratória ou abertura do trato gastrointestinal que pode potencializar partícula viral infectante, usar daí o esquema, né, com a N95 Face Shield. Então, o PCR não seria necessário para que a gente pudesse ter indicação ou não de usar ou não usar um determinado EPI. Se a pessoa fizer o PCR e vier positivo, que pode acontecer, né, eventualmente casos de pessoas assintomáticas com PCR positivo, a recomendação de tempo, né, de isolamento pós-PCR positivo, até atualizado na nota, foi atualizado no CDC e atualizado também na Anvisa agora na nota 7/2020, é o isolamento de 10 dias para que você possa liberar a pessoa, né, para sair desse isolamento. Então, a recomendação nesse momento atualizada, naquele momento que a gente fez o webinar até não era esse prazo, mas atualizada, então respondendo a pergunta do colega, seriam aí 10 dias para você poder fazer a cirurgia. Então, pensando até na boa recuperação do paciente no pós-operatório, né? Lembrando que para cirurgia de emergência, não tem como a gente adiar a cirurgia e nem estaria indicado se é uma cirurgia de emergência adiar por causa do PCR. E sim a gente tomar todos os cuidados, né, devidos para poder fazer a cirurgia no paciente. Acho que seria essa a resposta aí para o colega, tá bom? Obrigado, Vivi. Eu vou aproveitar e fazer mais uma que eu acho que é curtinha, depois eu trabalho 2 perguntas para os colegas, o Álvaro e para o Chebabo. A Cláudia de Salvador, eu já tive Covid, tenho IgG reagente, preciso usar máscara? Essa eu também gostaria de saber, que eu me incluo nessa população também. Eu gostaria de falar para vocês, né, que quem tem IgG não precisaria mais se preocupar com nada, mas não é isso que a gente tem visto e nem que recomenda, até porque o padrão do aparecimento do IgG e IgM nessa doença é diferente, é atípico, pode aparecer nas situações agudas, né, mesmo com o PCR positivo, esse sintoma você pode ter o IgG positivo, e mesmo a questão de possibilidade do quanto tempo a gente vai ter imunidade depois de ter uma infecção e ter o IgG, a gente está estudando isso, não tem uma situação muito bem definida, mas até o momento que a gente sabe, tem também algumas atualizações da próprio CDC em relação ao tempo de doença, que parece que até 3 meses, a gente, se tiver aí tido uma COVID, não repetiria o mesmo, né, não seria uma infecção nova aí nesse período de 3 meses, que a gente pode eventualmente questionar. Mas o fato de ter IgG não exime a necessidade de a gente estar se protegendo e protegendo o outro, né? E essa questão da máscara, então, não dá para a gente poder realmente com o IgG eliminar a possibilidade da máscara, de forma alguma. A gente continua precisando ter a proteção e esses cuidados todos, o distanciamento, e um cuidando do outro para que a gente tenha segurança e diminua cada vez mais a transmissão entre as pessoas, tá? Então, acho que, infelizmente, não posso te dar essa boa notícia aí do IgG. Tá bom. Depois a gente vai abrir alguns temas polêmicos aí, já tem perguntas sobre reinfecção. A gente deve também discutir aí a questão de alguns resultados falsos positivos, mas vou primeiro passar a palavra para o Dr. Álvaro Puccinelli, já separando 2 perguntas, Álvaro. Uma acho que é bem curtinha, uma outra acho que deve fazer um discurso um pouco maior aí. A primeira é: os testes de antígeno também serão incluídos no programa de testagem da SBPC? Aproveita até se quiser comentar rapidamente sobre o programa. E depois, agora recentemente a gente teve a aprovação
da inclusão da sorologia no rol de exames obrigatórios de cobertura pela ANS, né? E o colega pergunta o que foi aprovado especificamente, né? Eu acho que deve ser em relação às DUTs aí, tá bom? Com a palavra aí, ó. Bom, boa noite a todos que nos ouvem, boa noite, Cadu, Vivian, Shebabo. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Então, respondendo especificamente, né, o programa de avaliação de kits para coronavírus prevê, sim, a entrada e a avaliação dos kits de antígeno, né? O nosso protocolo foi desenhado inicialmente, lógico, para avaliação de testes sorológicos, fosse na modalidade de teste rápido ou na forma convencional, né? Então, esse protocolo ele se utiliza de amostras que os laboratórios normalmente desprezariam e que tem resultado conhecido. Então, essas amostras são utilizadas nesse programa, nesse protocolo. Esse é um programa que já avaliou mais de 9.500 amostras. Nós contamos com o apoio de 13 grandes laboratórios do Brasil, né, sendo 10 públicos e 10 privados e 3 públicos, né? Os públicos são o laboratório da Faculdade de Medicina da USP, o laboratório central lá da Escola Paulista de Medicina. Sobre esses resultados, né, que estão disponíveis no site testecovid19.org, né, estão acessíveis a todos para serem consultados, né? Nesse nosso protocolo, a gente avalia, no mínimo, um kit, né, por adesão da indústria, né? Por isso que a gente conta com o apoio da CBDL, né, da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e também da ABRAMED, da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, e da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, com o intuito de avaliar pelo menos 100 amostras de cada kit. A partir daí, então, o teste pode ser incluído, né, na nossa programação. Se vocês forem consultar, vocês vão ver que às vezes alguns testes foram avaliados por mais de um setor, por mais de um laboratório, então tem mais do que 100 amostras, né? E esse protocolo da avaliação dos testes de antígeno é um pouco diferente, visto que, nesse caso, nós vamos ter que fazer uma análise pareada, ou seja, tem que escolher a amostra de referência, que é o PCR, e a amostra do teste de antígeno. Então, nosso protocolo está se aprimorando nesse sentido para poder fazer aí esse tipo de avaliação, visto que aí demanda algumas outras questões, como, por exemplo, as permissões dos pacientes, comitê de ética e tudo mais, né? Então, esse programa acabou evoluindo para isso com esse cuidado. Pode falar. Deixa eu só fazer um adendo aí, para aproveitar que você falou desse problema do protocolo para testar de antígeno, dependendo, utilizar amostras com CTs conhecidos, né, de amostras de naso e orofaringe também pode ser uma alternativa para utilizar já amostras já coletadas, né? A gente tem que estudar, ver qual tipo dependendo do teste de antígeno, se é necessário fazer uma amostra específica para ele, ou seja, se ele suporta uma amostra que venha no meio de transporte da biologia molecular, ou se é necessário que um dispositivo... Amostra fresca. Uma amostra fresca, um dispositivo específico de coleta, né? Então, isso vai depender de cada fornecedor. Mas esses testes estão, sim, na nossa mira, e em breve a gente espera liberar os resultados de comparação, que vai ser um grande alívio também, um grande reforço, visto que as dificuldades da biologia molecular, pelo fato da gente estar estrangulado, né, nas nossas rotinas, nas nossas máquinas e na própria produção de insumos. ANS. Indo rapidamente para a questão da ANS, o que foi aprovado, né? Vocês sabem que o teste molecular já havia sido incorporado no rol de procedimentos lá no início da pandemia, então esse já está coberto. Nesse foi incluído os testes sorológicos, não na modalidade teste rápido, na modalidade convencional, que determinam IgG ou anticorpos totais, né? A IgM e IgA não foram contempladas pelos fatos que nós vamos discutir aqui, né, pela sua baixa eficácia no desfecho clínico. E a DUT, que foi desenhada com o apoio da SBI, né, prevê que sejam coletados os exames após o 8º dia de sintomas, que o indivíduo tem que ter ou a síndrome gripal ou a síndrome respiratória aguda grave, conforme as definições do Ministério da Saúde, né,
e esse indivíduo não tenha tido um PCR positivo anterior. O indivíduo que já teve um PCR não tem necessidade, não tem indicação de fazer a sorologia. Também estão excluídos, nesse caso, aquelas situações de screening populacional, as situações de retorno ao trabalho, as situações de status vacinal quando a vacina estiver disponível, né? E também ficou de fora os contactantes, né? Contactantes assintomáticos. Contactantes sintomáticos, eles entram na definição, né? Caso seja feito um teste sorológico e ele tenha resultado negativo, ele pode ser repetido com no mínimo uma semana de intervalo, né? A gente sabe que a partir do 7º, 8º dia os testes começam a ter um desempenho já possíveis de serem utilizados, mas conforme vai evoluindo a doença, o desempenho melhora. Então, resumidamente, a gente diz que os testes sorológicos são complementares à pesquisa molecular. A pesquisa molecular seria na primeira fase da doença, os testes sorológicos estariam indicados na segunda fase da doença. Valeu. Obrigado, Álvaro. Então, é importante, a gente não tem, né, grande parte da população não tem acesso ao PCR e grande parte passa pela doença praticamente sem diagnóstico também, né? Aí é uma alternativa até para uma confirmação diagnóstica já no curso da doença. Eu vou chamar para a conversa agora o colega Dr. Álvaro, Dr. Alberto Chebabo. Dr. Alberto, obrigado aí mais uma vez aí pela parceria da SBI, da SBPC, nos eventos. Eu já trago 2 perguntas para você também, se você fica à vontade na introdução. A primeira questão em relação a distanciamento, né? A gente acompanha aí na mídia aberta as diferentes distâncias, né? 1 metro, 1,5 metro, 2 metros entre as pessoas, sempre gera essa dúvida. Eu sei que é um negócio que é bem subjetivo a gente discutir esse tipo de distância, mas a pergunta ela veio. E a questão da transmissão por aerosóis, né? Partículas menores, né? Que foi motivo de alerta do CDC algumas semanas atrás. E já aproveitando, já faço a segunda, essa também que a gente deve estar vivenciando em breve, o retorno escolar, né? Se seria necessária a realização do PCR nesse retorno em escolas, né? Visto que as crianças elas acabam retornando, as turmas, não sei, dependendo do tamanho, acabam ficando em um ambiente mais restrito aí. Com a palavra aí, Chebabo. Um grande abraço. Boa noite, Cadu. Boa noite, Viviane, Álvaro, pessoal todo que está nos assistindo. Então, em relação ao distanciamento, a gente tem essas medidas, né? 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. Na realidade, o CDC não fala metro, ele usa a medida americana, né? Então, 1 metro, 1,8, né? 1,6, 1,8 metros, mais ou menos, né? Se a gente for converter, né? E aí acaba arredondando para 2 metros, ou a OMS fala 1 metro, né? E aí algumas pessoas ficam no meio do caminho. Então, 1,5 metro, tá bom para todo mundo. A OMS fala 1 metro, o CDC fala em torno de 2 metros. Mas, basicamente, o que a gente tem é esse distanciamento de 1 metro a 1,5 metro. É o que tem sido recomendado em todos os locais, né? Que é uma distância de segurança em relação à transmissão por gotícula, né? A gotícula, quando a gente fala, ela é uma gotícula pesada. Teoricamente, ela vai se depositar, né? Ela vai caminhar em torno de 1 metro, 1,5 metro, né? E podendo se estender, né? Por mais espaço, caso, por exemplo, na tosse, no espirro, né? Por isso essa questão da etiqueta respiratória, de você estar de máscara e sempre botar um antiparo na frente para diminuir esse trajeto dessas gotículas, né? E até das partículas que acabam ficando suspensas em aerosol, já entrando na segunda parte dessa pergunta, né? Então, a distância que a gente tem recomendado realmente a OMS tem falado 1 metro, a gente fala 1 metro, 1,5 metro, né? Que eu acho que é a distância de segurança que a gente pode recomendar. Em relação ao aerossol, realmente a gente tem já há bastante tempo, né? Desde o início, né? A questão dos procedimentos geradores de aerosol, então nebulização, ventilação mecânica,
broncoscopia, são procedimentos que geram aerosol. Tem até uma dúvida se a coleta no suave, né, nasofaríngeo, poderia gerar aerosol, tal, por causa da possibilidade do paciente espirrar, tossir e tal, né? Então, por isso que a recomendação desde o início para a coleta, né, e nesses locais onde você tem procedimento gerador de aerosol é a utilização da máscara N95, mas agora tem saído alguns relatos, né, e a OMS até reforçou isso, que é possível que tenha partículas suspensas, micropartículas que possam ficar suspensas em aerosol por mais tempo, principalmente naqueles locais com alta contaminação, com alta carga viral, né? Nos locais onde você tem muita gente com possibilidade de estar transmitindo o vírus, e aí você poderia, né, ter essa disseminação por aerosol, e também naqueles locais onde você tem uma ventilação com ar-condicionado que possa levar o vírus em suspensão. Tem alguns estudos em restaurantes, por exemplo, né, onde você tem o segmento das pessoas, um caso positivo, e depois a avaliação das pessoas que estavam naquele restaurante, inclusive com geolocalização, né, porque tinha a câmera de vídeo, que sabia onde cada um estava, e aí a direção do ar-condicionado, mostrando que as pessoas que estavam na direção do ar-condicionado, do fluxo de ar, né, poderiam... foram as que se contaminaram, né, onde teve a rota de contaminação respeitou isso. Então, isso realmente mostrando que existe a possibilidade realmente dessa partícula percorrer um caminho maior do que aquelas partículas apenas das gotículas pesadas, né? Principalmente quando no restaurante, obviamente, aquela pessoa não estava de máscara, né? Ela estava se alimentando, estava comendo, falando e tal. E quanto mais ruidoso o ambiente, né, maior é a chance de você ter contaminação desse tipo, porque você fala mais alto, né, e acaba expelindo maior quantidade de vírus, né, e podendo então fazer essa aerosolização dependendo do ar-condicionado e tal. Já teve estudo em ônibus, né, com viagens longas e tal, mostrando essa aerosolização. Não é a forma mais comum, continua sendo gotícula, isso é importante a gente dizer, a transmissão é por gotícula e por fomites, mas o aerosol pode estar implicado em algumas situações muito especiais, quando você tem uma alta carga viral e essa questão do fluxo de ar, principalmente em locais pouco ventilados, com ventilação artificial. Em relação ao PCR para a volta às aulas, né, eu acho assim, existem vários protocolos de retorno, né? A gente vai testar eles todos agora com o retorno às escolas, tanto aqui quanto no Hemisfério Norte, né? Porque no Hemisfério Norte o retorno às aulas foi muito pouco efetivo, porque ele já estava no final do período escolar, né? No momento que se fechou tudo, então muitas das escolas nem voltaram, só ficaram com atividades remotas, ou então quando voltaram foram um período muito pequeno, em Israel, por exemplo, na Coreia e tal. E a gente vai ver agora esse retorno aqui no Hemisfério Sul, que a gente está, alguns estados estão começando esse retorno, e o Hemisfério Norte, que vai começar agora, a partir do final desse mês, em setembro, né, o retorno às atividades escolares. Dentro desses protocolos, você tem algumas recomendações. Eu acho que o mais importante não é nem o PCR das crianças. É difícil você fazer PCR de todas as crianças. Imagina se você fazer PCR de todas as crianças que vão retornar às aulas, um número enorme. Talvez dos funcionários, dos professores, alguns protocolos têm feito como uma medida de segurança, né, para reduzir o risco, mas isso varia muito de protocolo para protocolo. Não acho que é a medida mais importante. A medida mais importante realmente é ainda a questão do distanciamento, né, de todas as medidas de higiene, do álcool, o cuidado, né, e a conscientização dos pais para não enviarem as crianças sintomáticas para as escolas. E aí sim, o PCR dos contactantes dos casos confirmados. Ou seja, teve caso sintomático confirmado, né, fazer rastreamento dos contactantes, principalmente dos contactantes próximos daquela turma, né, para ver se houve casos de disseminação dentro das escolas. Eu acho que o PCR tem muito mais uma função nessa pesquisa, nesse rastreio, no diagnóstico, né, dos casos sintomáticos e, eventualmente, no rastreio dos profissionais e, principalmente, dos alunos contactantes dos casos que a gente vai ter nas escolas, né, nesse retorno, quando a gente começar a ter, que certamente vão acontecer, né? A gente
não tem nenhuma dúvida que vai acontecer. A discussão é em que percentual, em que importância isso vai acontecer, mas que vão acontecer casos, não temos dúvida. Obrigado, Chebabo. Vou voltar agora com uma pergunta para a Viviane e vou fazer uma na sequência que eu acho que pode ampliar para todos os colegas aí. Eu acho que ela já até passou um pouco sobre esse assunto, mas tem uma pergunta específica aqui. Se os hospitais devem fornecer áreas específicas para o tratamento do paciente COVID. As práticas de segurança não deveriam ser as mesmas, né? Entre COVID e não COVID, né? Visto que a pandemia está em curso. Eu acho que a dúvida foi essa. E a segunda pergunta, que depois eu abriria para os demais, né? É a questão do paciente que tem anticorpo positivo. Essa foi uma pergunta já feita anteriormente, que eu já tinha até separado, e uma colega, a Ieda Martins, também já fez aqui no chat, perguntando se um paciente que teve a sorologia de IgG positiva, ele pode negativar, tá? Depois de quanto tempo? Ela trouxe aqui um exemplo, um paciente que teve um IgG reagente com 5,6 de título, eu não sei em qual ensaio, e que negativou após uma semana. Depois eu também dou o meu pitaco aqui em relação a essa questão e a gente abre aí para a experiência dos outros colegas também. Mas, Vivi, primeira pergunta aí. Obrigada pela pergunta, acho que é excelente a colocação da colega questionando sobre esse assunto. Eu queria lembrar um pouquinho sobre a questão toda da prevenção do SARS-CoV hospitalar, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente decidir se a gente vai estabelecer áreas específicas ou não. Então, por a gente estar num ambiente altamente com riscos, né, de você estar contaminando entre pacientes e contaminando também profissionais, a separação ela é muito útil para a gente evitar surtos intra-hospitalares, né? Ainda mais com uma doença que muitas vezes ela não se apresenta igual em todos os pacientes e você precisa isolar de alguma forma e saber aqueles casos que são confirmados ou que são suspeitos, até na forma de ir tratar nessa questão, até para não colocar numa enfermaria alguém que não tem nada a ver com Covid junto com alguém que tem Covid. Então, esse screening, ou seja, você investigar quem é suspeito, colocar numa área separada, né, num conjunto de leitos separados, até para que a equipe esteja atenta em relação a essa doença, né? A gente nos hospitais tem recebido e tem separado essas alas, então são equipes que acabam se especializando no atendimento a esses pacientes e no prestar atenção em relação à utilização dos EPIs. Eu concordo que a segurança deveria ser em todas as alas, né? O uso de máscara é para todos, mas quando você está atendendo pacientes com Covid, ainda mais com procedimentos, às vezes, que são geradores de aerosol, a necessidade de você ter atenção com a máscara correta, N95, com o face shield, quando a gente cai na rotina do dia a dia, é difícil a gente colocar isso na cabeça de toda a equipe, né, em relação a essa necessidade. Então, às vezes, nessas áreas, você já orienta o profissional, que já fique paramentado, que já tenha esse olhar diferenciado no atendimento ao paciente, e assim você aumenta a segurança para o profissional e também para os pacientes, né? Então, você acaba separando de uma forma a melhorar o atendimento desses pacientes numa ala separada, até para a equipe hospitalar entender a questão das precauções, que é importante que aquela área a gente tem paciente que tem uma doença de alta contagiosidade, né, por gotícula respiratória, eventualmente por aerosol, então sim, é importante separar por essas razões. Agora, reforçando o que você comentou, né, em relação a se é necessário que todos estejam atentos, eu diria que sim, nesse momento a gente tem que estar com, digamos assim, a régua máxima nas instituições de saúde, e todos os setores a gente tem que estar no atendimento, na assistência, não deixar de estar usando a máscara cirúrgica, eventualmente para os procedimentos, né, estar usando também proteção ocular contra a gotícula, ou óculos, ou face shield nesse sentido, porque, por exemplo, num pronto atendimento, numa emergência, você pode chegar a ter um paciente que precisa de uma intubação, e se você não está preparado aí com o EPI correto, assim, não dá tempo de você pensar e sair correndo atrás da questão do EPI. Então, acho que todas as áreas do hospital precisam ter uma segurança elevada nesse momento de pandemia, porque se eventualmente algum caso que tenha acontecido, casos em que o paciente chega, ele não tem muita cara de Covid, né? A gente já teve vários exemplos, né? Senhor de idade, 80 anos, chegou com rebaixamento do nível de consciência, só isso ele tinha, mais nada. Não tinha tosse, não tinha febre, não tinha nada. E aí, na investigação, por que está com rebaixamento de nível de consciência? A única coisa que resolveram, né, coletar exames e fazer raio-x e tudo mais, apareceu algumas imagens no raio-x
e aí resolveram coletar Covid positivo, né? E a gente não tinha uma suspeita alta aí, porque não tinha sintoma respiratório, nem contato com ninguém positivo. E outros casos, né, semelhantes de pessoas que começaram com infecção urinária, dor abdominal, diarreia, não pensou em Covid no início, logo em seguida começou com sintoma respiratório, Covid, né? Então, se nesse momento que a gente está atendendo os pacientes, a gente não está com essa régua elevada dos EPIs com a máxima segurança, a gente pode estar colocando situações aí à disposição. Então, finalizando para responder a sua pergunta, é importante separar sim, e é importante também ter essa atenção especial aí com todos os setores do atendimento do hospital, tá bom? Se quiser engatar já com a pergunta do anticorpo, da negativação, depois de quanto tempo, aí depois eu abriria a mesma para o Álvaro e para o Shebab, eu também depois faço meu comentário. A gente está em fase curva exponencial aí de aprendizado com a Covid, né, em todas as situações. Até no início, quando a gente começou a usar a sorologia, o que a gente sempre conheceu, né, de usar o IgM fase aguda, IgG fase tardia, já tem IgG, tem proteção, tá tudo, já passou a fase complicada e estou imune. E essa questão não é assim com a Covid, e a questão de aparecer e desaparecer a sorologia, o significado disso, em alguns pacientes a gente realmente observa que passou um tempo depois não se observa mais aquele título de IgG, mas o significado disso a gente tem que estudar e questionar nesse sentido, porque a gente tem a imunidade celular também, que está sendo bastante explorada aí, que às vezes não é a questão tanto do anticorpo, mas também da imunidade celular. Então, o que representaria esse IgG não estar aparecendo na dosagem, pensando na metodologia, pensando na titulação, em relação à imunidade, é uma coisa que a gente precisa ainda aprofundar no nosso estudo. Mas lembrando a questão aí que a gente tem também a imunidade celular que pode ajudar. Então, o significado disso, acho que a gente tem que continuar avaliando e estudando os nossos casos. A gente tem pouca experiência nesse sentido de ter pego os pacientes que repetiram a sorologia e deu negativo, porque não é a nossa prática também ficar pedindo para repetir a sorologia, né? Uma vez feita, está feita. Mas eu acho que deve ter casos mais aí que os colegas podem comentar. E vou aproveitar já para, antes de passar a palavra para eles, se você quiser comentar alguma coisa também, a gente está acompanhando na mídia aí os casos de reinfecção, né? Acabaram de voltar à tona esse assunto com algumas publicações, né? E aqui mesmo no cenário nacional, o Hospital das Clínicas também trazendo. Foi pergunta de duas colegas, da Edilene e da Luizane. Aí não sei se você quiser comentar um pouquinho, depois os outros colegas também já aproveitam e já falam da negativação desse anticorpo e da reinfecção. Legal. Acho que essa pergunta da reinfecção é a pergunta do $1 milhão, né? Todo mundo quer saber se a gente vai pegar de novo, não vai pegar de novo, se estou protegido ou não estou protegido. Com essa evidência publicada aí na questão do caso de Hong Kong, né? O paciente teve Covid em março, e daí 4 meses depois ele fez Covid de novo, e geneticamente confirmado ser por uma outra forma de coronavírus, acho que veio da Espanha, se não estou enganada, tinha passado pela Espanha com conexão na Inglaterra. Então, foi geneticamente comprovado que sim, é possível ter essa possibilidade aí de reinfecção, mas aí a gente tem que prestar um pouco atenção no prazo, porque tem muitos casos de Covid que a gente tem visto que eles retornam para o hospital, mas aparece ainda a mesma doença. Ele saiu de alta, melhorou um pouquinho, ficou alguns dias em casa, passa um tempo, uma semana, ele volta a ter febre novamente, ou volta a piorar, volta para o hospital. Então, é importante diferenciar o caso que talvez seja a mesma doença, que daí não é uma reinfecção, mas realmente o curso da Covid é um curso muito, assim... Crônico, né? Crônico e sem padrão, né? A gente acabou de receber uma crônico, paciente... ficou internada 1 mês, foi para casa com home care, com oxigênio, ficou 1 semana em casa, começou de novo a piorar a falta de ar e retornou para o hospital. Ela tinha feito um TEP, mas ela ficou com uma sequela tão grande da doença, com fibrose pulmonar e a falta de ar, que a gente não conseguia nem distinguir se a doença, né, uma nova situação ou não, continuação da doença, devido a apresentações desses tipos aí bem atípicas. Então, eu diria assim que só cuidado com essa questão de reinfecção em curto prazo de tempo. O CDC propôs um prazo aí de 3 meses, né? Mas eventualmente talvez não seja exatamente isso. Mas se acontecer muito além disso, eu acho que talvez a gente tenha que realmente considerar a possibilidade aí da reinfecção. Álvaro, depois Shebab. Vamos lá.
Bom, falando a respeito da negativação dos anticorpos, né? Realmente é algo que a gente está começando a aprender agora. A gente acreditava até 2 semanas atrás que a gente teria aí pelo menos 6 meses de imunidade. Quando a gente está vendo que hoje esses pacientes com 6 meses estão negativando, inclusive tendo esses casos de reinfecção, né? Talvez, uma hipótese meramente especulativa, o fato de um indivíduo que tenha negativado seus anticorpos possa talvez ter imunidade contra a doença, seja ela uma imunidade celular, seja ela uma imunidade estimulada pela nova entrada, pelo novo contato com o antígeno, né? Algo semelhante aí fazendo um paralelo muito tosco e grosseiro com a hepatite B. Alguns indivíduos têm baixos níveis de anticorpos para a hepatite B, mas eles não significa que eles não estejam imunes. Assim que eles são expostos novamente ao antígeno, eles têm um boost e acabam produzindo novamente anticorpos, né? Então, isso é uma questão meramente especulativa quanto a isso. E de quebra, né, com essa questão, foi aquilo que uma dúvida que tem o IgG, posso não usar mais máscara? Acho que essa é a questão que continua valendo. Quer dizer, mesmo tendo IgG, continue usando máscara, porque você está protegendo a si mesmo e a terceiros ainda para essa questão. Então, eu queria até colocar essa questão do IgG junto com essa questão da reinfecção. Eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo, né? Assim, eu acho que algumas pessoas elas não vão desenvolver anticorpos, né? Então, na primeira infecção, então é possível que um percentual pequeno de pessoas não desenvolva anticorpos. Foi esse caso, né? Esse paciente não desenvolveu anticorpo, esse caso de Hong Kong. E ele certamente é uma pessoa que ficou suscetível ainda e desenvolveu. Ele, na realidade, não ficou nem doente, né? Ele só teve um PCR positivo no segundo momento. Mas a gente já tem alguns relatos de pessoas que ficaram sintomáticas 2 vezes, com um período grande, e que a gente não consegue comprovar porque não foi guardado o vírus, então não foi sequenciado. Mas esses relatos eles já vêm acontecendo já há algum tempo, né? E era questão de tempo mesmo a gente ter a comprovação a partir de um dado com sequenciamento, tal como foi esse caso aqui. Eu acho que vão acontecer outros. Mas é importante a gente entender que isso não vai ser, até esse momento, né? Isso não é o normal, isso não é a rotina, não são todas as pessoas. Então, a gente vai ter um percentual de pessoas que não desenvolve IgG, né? Que não desenvolve imunidade, independente de IgG, não desenvolve imunidade e vão se reinfectar. Isso é uma doença respiratória, lembrando, né? E a apresentação dessa doença respiratória ela é muito variável. Algumas pessoas com doenças leves, outras pessoas com doença sistêmica, né? E certamente essas pessoas com doença sistêmica vão ter uma imunidade, uma resposta imunológica maior, né? E provavelmente vão ter uma imunidade por mais tempo. Algumas pessoas com um quadro muito leve e que com uma imunidade menor, ou por outros motivos vão ter uma imunidade menor. Por outro lado, eu também acredito que você vai ter pessoas que desapareçam o IgG e que mantêm ainda uma imunidade por imunidade celular, e você vai ter pessoas que daqui a alguns meses, talvez, né, vão perder completamente essa imunidade e vão voltar a ser suscetíveis. A questão é a gente entender qual é o percentual de cada um desses grupos. Isso ninguém sabe, né? O que a gente sabe nesse momento é que a reinfecção ela é pouco frequente. Ela acontece, a gente tem relatos cada vez mais, mas ela é pouco frequente, né? E a perda do IgG faz parte desse cenário todo. Então, algumas pessoas vão realmente tendo o IgG desaparecendo. Outras pessoas mantêm. Eu tenho agora, hoje mesmo, um relato de uma médica que disse, olha, ela teve Covid, fez IgG alto, e agora, 3 meses depois, continua com o IgG lá em 30, 30 e tanto. Né? É o quê? É booster, né? Ela está se reinfectando, porque ela é médica, está o tempo inteiro tendo contato, né? Com o paciente, é infectologista e tal, está tendo contato com o paciente. Pode ser, né? Ela tá o tempo inteiro se reexpondo, né? E isso leva com que ela tenha, né, o tempo inteiro um booster, né, dessa reexposição, mantendo o IgG alto, né, lá com níveis altos, mesmo depois de 3, 4 meses do primeiro quadro infeccioso. Então, assim, isso a gente ainda vai ter que aprender. Certamente o IgG em algumas pessoas vai desaparecer, mas isso não significa que essa pessoa vai ficar
não imune, de novo, né? Tem a questão da imunidade celular, isso tudo a gente ainda vai ter que avaliar. Mas é possível que algumas pessoas tenham um IgG muito frustro, ou seja, ele sobe, cai muito rápido. Outras pessoas vão se manter com IgG positivo durante muito tempo e outras pessoas com IgG positivo durante um certo tempo, 6 meses e tal, né? E agora a gente já tem vários relatos de queda importante do IgG depois de 4, 6 meses do quadro inicial, do primeiro quadro. Então, isso tudo tem impacto para a população, porque a gente vai ter que se proteger, mais uma vez, né? Não adianta ter IgG e achar que não precisa usar máscara. Tem impacto para a vacina, né? Porque é possível que a gente tenha que a vacina ela tem que ter booster, né? Talvez, né? De tempos em tempos. Isso a gente só vai saber daqui a 2, 3, 4, 5 anos, quando a gente seguir essas pessoas, né? Então, que foram vacinados agora no estudo e depois que vão ser vacinados a partir do momento da liberação da vacina, quanto tempo essa vacina vai dar proteção, qual é essa proteção, qual é o percentual de proteção e por quanto tempo essa proteção vai ser eficaz. Isso tudo ainda são lacunas, perguntas que a gente ainda não tem a resposta, até porque a gente não tem o tempo para ter essa resposta. Obrigado, Shebab, obrigado, Álvaro, obrigado, Viviane. Eu também estou na mesma linha de todos. A gente já evidenciou bastante em laboratório essa negativação do anticorpo ou até mesmo a não viragem sorológica em pacientes, principalmente aqueles que foram assintomáticos. A gente tem isso bem documentado já no laboratório, essa queda dos títulos e esse aumento também, eu posso falar por conta própria. Eu já tenho 5 meses de doença, estou com um título de 170 de anticorpo. Eu fiz uma doença sintomática, mas meu título já voltou a reativar aí ao longo desses meses aí também, tá? E vocês tocaram num ponto importante, né, que a gente deve estar avaliando nos laboratórios, realizando validações de testes de imunidade celular, né? Os testes vão começar a chegar agora ao mercado. A gente tem um que já está em curso de validação, né, que é o teste na identificação da resposta celular, na identificação do interferon. É um teste IGRA, né, parecido com o teste IGRA para tuberculose, para avaliar a resposta celular. A gente deve ter em breve aí esse teste também. A gente vai ter que aprender também com ele, observar os resultados para avaliar realmente qual o percentual dessa população que já tem um certo grau de imunidade, né, celular. Eu acompanhei hoje na mídia a questão de uma cidade aí no Brasil, São Luís, no Maranhão, já tem 45% da população já tem anticorpo para Covid. Se você colocar isso uma população percentual a mais com resposta celular, deve estar caminhando para a imunidade de rebanho já em alguma dessas cidades com alta taxa de circulação do vírus, né? Eram essas as considerações minhas em relação Carlos, deixa eu só complementar uma questão, que rapidamente, uma das coisas que a gente não sabe é o fato de eu ter IgG positivo, e mesmo que eu tenha imunidade celular, eu não posso, por exemplo, ser um portador do vírus na nasofaringe e transmitir. Esse caso de reinfecção mesmo, ninguém garante que isso é uma reinfecção, que é uma reinfecção, né? Mas esse paciente não tinha, não tem doença clínica, ele não teve doença clínica na segunda vez. Quem garante que, por exemplo, você que tem 170 de IgG, se eu colher um swab seu, eu não posso isolar um vírus ali? Você não ficou doente, mas você tem lá o vírus na sua nasofaringe com capacidade de transmissão. A gente vê isso em outras doenças, né? A gente vê isso em várias outras doenças bacterianas, virais e tal, né? Que você pode ficar portador assintomático durante um tempo, né? Transmitindo aquele agente etiológico. A gente não fica fazendo PCR em todo mundo o tempo inteiro, né? Para avaliar se aquela pessoa, mesmo com IgG positivo, não tem lá um vírus. Complementando aí, Shebab, a gente tem um trabalho que evidencia a latência do vírus, de outros coronavírus, principalmente em crianças, né, que foram amidalectomizadas, identificaram 15%, 20% colonização por coronavírus. E a gente não sabe se, de repente, esse vírus pode ficar realmente latente ou sofrer mutações no nosso próprio organismo. Dependendo se você vai falar uma cepa diferente, foi uma mutação que aconteceu nessa própria colonização. A gente sabe que é uma doença que tem consequências clínicas de cronicidade, né? A gente tem aí vários relatos, né? Não sei se a Viviane quiser comentar um pouco sobre essa cronicidade, essa fadiga crônica também, esses pacientes que demoram a recuperação, né, para o seu retorno, né? A gente tem a importância da
da reabilitação aí pós-Covid, tanto física como respiratória, né? Eu acho que é um ponto importante. Viviane, você quer comentar alguma coisa? A gente depois passa para a próxima pergunta. Eu acho que é um ponto importante que a gente vai ter que aprender a também lidar com essas questões aí, e alguns pacientes que fazem uma doença, ou às vezes mais prolongada, demora um pouco para recuperar, e começam a ter manifestações decorrentes de, talvez, né, que a gente chama sequela da própria doença, né? Então, pelo potencial de fazer fibrose pulmonar, então a gente pode ter essas questões relacionadas à parte respiratória dos pacientes. A questão da fadiga é um ponto importante. Tem um ponto importante também, que é a questão de o paciente se sentir uma ansiedade que é diferente, né, que não tinha, e que a gente acha que é uma situação não relacionada, mas tem descrito aí situações psiquiátricas e de ansiedade relacionada à doença pós-Covid, sensação de dor no peito, que eles colocam lá como, em vez de fazer heartburn, lung burn, né? E uma outra situação descrita também é uma situação como se fosse chama de brain fog, como se fosse uma névoa mental, a pessoa ficar um pouco mais lenta nessa questão aí do sistema nervoso central. Então tem 200 coisas que podem surgir. Além disso, situações relacionadas à fibrose, talvez de fibra miocárdica, com espaçamento entre fibras e arritmias, são questões que podem acontecer. A gente está trabalhando num grupo de pesquisa aqui em Curitiba, pela Universidade Pontifícia Católica, né, do Paraná, com um grupo de 4 hospitais estudando os pacientes aí desde o início da pandemia, e aí monitorando alguns pacientes que estão tendo algumas complicações cardíacas no pós-alta, né, com análise desses pacientes e segmento desses pacientes com sequelas aí cardíacas após a Covid. Então, são várias coisas que podem acontecer, e a gente está com assim, necessidade de estudar esses pacientes, não só na questão do momento hospitalar, daquele momento que a gente tem que tirar o paciente da fase aguda, mas aprender a lidar com ele, entendê-lo também no pós-Covid. Realmente, alguns pacientes vão ficar com algumas questões aí de sequelas no pós-Covid. Não sei se o Shebaba também tem alguma experiência aí de ver paciente no pós-alta e ver complicações aí depois da doença aguda. Eu acho que é isso que você colocou, a gente tem visto mesmo, né? Lá no Fundão, inclusive, a gente montou um ambulatório só para acompanhamento de pacientes Covid, né? Então, esse ambulatório tem acompanhado esses casos, a gente tem visto algumas coisas interessantes, essas alterações, né? Cardiovasculares importantes, né? Fadiga, essas alterações, algumas queixas de alterações respiratórias, mas o mais importante é a fadiga mesmo, né? E as alterações cardiovasculares, né? Então, a gente ainda vai ter muita coisa para aprender nesses próximos meses. A gente viu a doença aguda, a gente aprendeu a tratar a doença aguda, e agora a gente vai começar a aprender o que acontece depois, né, da doença aguda no acompanhamento desses pacientes, principalmente naqueles que relatam mais sintomas mantidos, cronificados, né? A gente ainda vai ver bastante coisa acontecendo. A gente tem esses trabalhos agora mostrando esses eventos cardiovasculares importantes, né? E que a gente consegue ver isso na prática diária também, né? E por isso é que eu acho tão interessante esse acompanhamento no ambulatório, esse ambulatório que a gente montou para a gente poder seguir esses doentes e fazer uma avaliação centralizada, né? Para a gente poder ter dados mais interessantes, mais Obrigado. Vamos seguir, Shebaba e Vivi, que aí a gente está com um chat bem animado aqui, o pessoal está participando bastante. A colega Tânia comentou dessas complicações crônicas aí em relação tanto parte cardíaca como parte pulmonar. Eu vou chamar o Álvaro para a conversa agora, Álvaro, trazer um pouco essa interação entre a clínica e o laboratório. Eu acho fantástico, eu acompanho desde o meu início da residência. Eu acho que a gente agrega muito valor quando a gente reúne o laboratório e a clínica, a gente aprende bastante. Eu vou trazer agora a questão da testagem ortogonal, que é uma pergunta bem frequente, Álvaro, em relação à utilização dessa testagem ortogonal, utilizar 2 ensaios para avaliação sorológica do paciente. E já vou buscar também uma pergunta da Regina aqui no chat, falando dos anticorpos neutralizantes aí. A indústria está buscando sempre o anticorpo que é mais estável, o anticorpo que é mais maduro, né? O anticorpo
quanto a proteína spike aí na avaliação do paciente. Eu acho que você já pode buscar as duas e fazer seus comentários. Não, então é extremamente interessante essa proposta, né? Que vários lugares já estão fazendo, seguindo já a recomendação, inclusive do CDC, da testagem ortogonal. Isso é uma manobra clássica na epidemiologia, quando a gente quer aumentar a sensibilidade de uma prova diagnóstica. Nesse caso, como a gente tem ainda uma incidência incerta na população, ela vai crescendo, né, paulatinamente, mas pelo fato da incidência ainda ser relativamente baixa ou desconhecida, né, a realização de testes ortogonais faz com que a gente maximize essa questão, né, que a gente consiga dar uma maior chance de sensibilidade e uma maior chance de encontrarmos esses anticorpos, né? E a questão aí também do ortogonal, ele acaba contribuindo aí, assim, a grande complicação são os falsos positivos também nessa testagem em conjunto, é importante frisar. Quando você associa duas metodologias, você aumenta essa especificidade em relação a esse diagnóstico que, se testar em populações de baixa prevalência, a gente tem aí o problema. A questão dos neutralizantes, eu acabei até avaliando alguns casos de pacientes que realizaram a testagem dos neutralizantes, pacientes que eram negativos nas testagens sorológicas convencionais, grande parte desses pacientes apresentam anticorpos neutralizantes. Então, vai na linha aí que o Shebab e a Viviane trouxeram de pacientes, mesmo que eles podem estar imunes à doença, mesmo sem a titulação clássica dos anticorpos pelos métodos disponíveis na prática, né? Lógico que a indústria trabalha bastante no aperfeiçoamento dos ensaios, né, para aumentar a sensibilidade e especificidade dos ensaios. Eu acredito que em breve a gente deva ter cada vez ensaios melhores na identificação dessa imunidade, mas a gente tem também casos documentados de que o paciente teve o PCR documentado e não tem a produção de anticorpos. Eu já busco nesse assunto aí também a questão aí, dependendo, tem PCR positivo documentado, se esse PCR positivo não pode ser um falso positivo. Isso é uma polêmica que eu vou estar trazendo aí também. Saiu agora uma notificação pelo CDC, né, nos Estados Unidos, o FDA soltou o alerta, tem uma indústria americana de produção de kits que alertou da possibilidade de falso positivo no seu ensaio. Isso, para uma técnica que é muito manual, né, foi sempre muito manual e começou a ser automatizada nos últimos anos, teve uma explosão de demanda de PCR. A gente nunca dosou tanto PCR para uma doença específica como a gente está dosando para o COVID. A gente está utilizando a técnica em larga escala e os problemas analíticos eles podem começar a aparecer. E isso é um alerta importante, visto que a gente tem diferentes técnicas disponíveis no mercado, desde ensaios in-house, com os seus problemas, até os ensaios em kits fechados também. Isso vale um alerta aí para os colegas de laboratórios que trabalham com PCR, a gente está acabando identificando na rotina. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, Shebab, Álvaro, então, mais a parte do laboratório, aí, vocês querem comentar sobre isso também, questão do falso positivo do PCR. Então, assim, a gente pode ter dentro do PCR falso positivo, você tem risco de contaminação, né? Contaminação por amplicon, por exemplo, que é uma contaminação ali da amostra, né? Na hora que você vai de ambiente, na realidade, né? E aí vai dar falso positivo. Isso já tem vários relatos, né, com PCR. Lembrando que a gente tem alguns PCRs rápidos, né, que são feitos point of care, e às vezes a manipulação daquele material é feita por pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com PCR, com biologia molecular, e isso pode levar a essa contaminação, né? Você tem a questão do tempo de transporte das amostras, né? Então, a viabilidade daquela amostra, eventualmente você podendo ter um falso positivo, né? Se demorar muito a chegar, falso negativo e falso positivo também, em algumas situações. E como o caso do Dato falou, os problemas analíticos, quando você faz um exame dessa monta, como a gente está fazendo agora, centenas de milhares de PCR por dia que a gente faz no mundo inteiro, mas no Brasil, né? Em cada laboratório, né?
A gente está fazendo uma quantidade de PCR que ninguém nunca fez, ninguém nunca pensou em trabalhar com essa quantidade de exame como a gente está fazendo agora. E, obviamente, aqueles problemas que era 1% ou menos de 1% e tal, começam a aparecer mais, né? Porque o número a chance de erro aumenta muito. Então, existe realmente a possibilidade de falso positivo. Ela é pequena, né? Obviamente, quanto mais cuidado dentro da técnica e tal, né, você vai ter menos esse risco, mas ele vai existir, porque qualquer exame pode ter falso positivo e falso negativo, né, por vários problemas analíticos e pré-analíticos. Né? E quando você usa um teste num volume como a gente está usando agora, esses problemas tendem a aparecer com maior frequência. Porque a gente sempre, todo mundo, só complementar um pouquinho, Abraão, eu já te passo, a gente sempre acompanha na literatura, né, todo mundo falando da especificidade do PCR, que é 100%, 100%, mas é bom a gente alertar sobre isso. Desculpa, Álvaro. Não, então, é só complementando também na linha do Shebab, acho que o grande calcanhar de Aquiles, né, é justamente esse pré-analítico, lembrar que é uma coleta que não é simples, né, aparentemente é simples, mas exige o cuidado de ser colocado o suave até a região adequada, ser feito, né, a raspagem e o tracionamento desse material, evitando-se, né, a contaminação com secreção, que possa levar a um falso negativo. E lembrar também, né, que aqueles pacientes que vão fazendo o seu PCR na fase mais tardia da doença, né, pode ter um quadro de um resultado positivo, mas com a dúvida, será que esse material recuperado são de vírus completos capazes de infectar ou são só, né, resquícios virais ou vírus incompletos que a gente consegue identificar o material genético, mas não são efetivamente partículas infectantes, né? Valeu, obrigado. Eu vou com uma perguntinha rápida também que ficou da outra apresentação anterior. Álcool isopropílico oferece proteção aí, Vivi, Shebab, se vocês quiserem falar sobre o álcool isopropílico. Álvaro também, se quiser fazer algum comentário. O Álvaro trabalha na parte de toxicologia, ele deve ter sempre uma novidade aí. Olha, álcool isopropílico, sim. Se for entre 60% e 70%, ele tem proteção. A gente recomenda, inclusive, para desinfecção de equipamento eletrônico, né? Teclado de computador, né? Câmeras e tal. A gente usa o álcool isopropílico, é o recomendado, inclusive, pelos fabricantes desses equipamentos eletrônicos, porque é mais seguro para o equipamento, né? Do que o álcool etílico, né? Que é o que a gente usa na higienização das mãos. E ele também pode ser utilizado na higienização sem problema nenhum. A dificuldade é que esse álcool é menos comum de a gente conseguir achar. Né? A gente acha mais facilmente o álcool etílico do que o álcool isopropílico, mas ele pode, se ele tiver na concentração adequada, né, ele pode ser usado sem problema nenhum. Não tem nenhuma contraindicação. Viviane pode falar até melhor do que eu sobre isso. Não, é isso aí mesmo, Shebab. É que a gente acaba tendo mais experiência no hospital e mais acesso, né, ao álcool etílico. Então, não que não possa ser usado, mas ele não é comumente encontrado para essa função. Então, e até para equipamentos, a gente acaba usando outras modalidades aí de desinfetantes que acabam não trazendo nenhum prejuízo, às vezes de corrosão, ou de deixar fosco, principalmente coisas com acrílico. Então, a gente tem outros tipos de desinfetantes que acabam tendo uma função um pouquinho melhor, já limpa e desinfeta. Então, até não é que não possa usar, mas a gente tem opções talvez mais adequadas e melhores, que já unem as coisas, né, numa coisa só, os princípios aí numa coisa só para poder usar, por exemplo, nos equipamentos, né? Então não é muito a prática a gente usar, não é que não possa, é que não é a nossa prática realmente utilizar. Mas é porque muitas das vezes, só complementando o que a Viviane falou, a gente está pensando sempre na coisa do hospital, mas as empresas agora começam a ter essa preocupação também, né? Então tem a desinfecção dos equipamentos lá no computador mesmo que usa, todo mundo usa e tal. E eu tenho recomendado mesmo para as empresas comprar álcool isopropílico para fazer essa desinfecção dos teclados, dos equipamentos eletrônicos e tal, nas empresas, não é no hospital. Em hospital a gente tem outros produtos que a gente vai usar para nível hospitalar, mas nas empresas eles têm uma dificuldade maior de ter acesso. E aí o álcool isopropílico é mais fácil de conseguir, né? E ele pode ser utilizado nos equipamentos sem muita dificuldade, sem muito problema. Inclusive é o recomendado pela maior parte dos fabricantes. Perfeito. Então, em termos toxicológicos, né, tanto o etanol com álcool isopropílico
o álcool isopropílico seria um pouco mais tóxico, mas pressupõe-se que o uso seja absolutamente externo nesse caso, né? Agora, uma preocupação que vem surgindo, principalmente nos sanitizantes de mão, né, o famoso álcool gel, de origem norte-americana, é que lá o álcool etílico não é tão frequente quanto aqui, né? Lá se consegue, assim, uma boa parte do álcool lá é álcool vindo de cereal e vem muito contaminado com metanol. Então, o FDA já tem soltado alguns reportes, né? A própria Associação Americana de Toxicologia Médica também soltou um alerta a respeito de que alguns sanitizantes possam ter uma quantidade maior que o permitido de metanol. É algo que a gente ainda não viu no Brasil, mas em virtude desse uso absurdo que a gente está tendo de álcool etílico, né? Embora aqui nós sejamos o maior produtor mundial, né, de álcool etílico, então talvez isso seja só mesmo algo que não venha efetivamente a ser um problema, mas fica aí a título de alerta ou de curiosidade, que lá eles já estão preocupados com a intoxicação por metanol em virtude do uso desses sanitizantes de mão, né? Obrigado. Assim, a gente está caminhando para o final. Assim, eu sei que tem perguntas que ainda vão ficar por ser respondidas, né? Mas eu acho que a gente trabalhou bastante em cima dos principais pontos a serem destacados. Trouxemos também informações bem recentes das discussões que estão tendo aí, tanto em mídia aberta como na discussão de literatura científica. Eu aprendi bastante com todos hoje. Eu acho que a plateia também, eu acho que deve ter aproveitado bem esse momento de troca de experiências. Aproveito para agradecer mais uma vez, antes de passar a palavra para os 3 colegas para as considerações finais, agradecer a Abbott no apoio, informar que as 3 edições anteriores já estão no YouTube com bastante acesso. A primeira teve mais de 5.000 acessos. A essa também, já em breve, assim que a gente terminar, deve subir para o YouTube também, e aí todo mundo vai poder divulgar, e quem quiser assistir posteriormente vai poder também acompanhar as nossas discussões. Passo para a Viviane, considerações finais, depois Álvaro e, por fim, Shebabo. Obrigado a vocês e até uma próxima. Então, excelente. Eu queria agradecer, Cadu, pelo convite. Acho que é sempre muito bom a gente debater, e na Covid parece que a gente tem que fazer isso muitas vezes, porque as informações cada vez vão aparecendo e sendo atualizadas, né? Quando a gente conversou na webinar, a gente tinha um entendimento, agora já tem algumas coisas que modificaram. Então, acho que esses bate-papos, essas conversas aí frequentes ajudam a gente aí se atualizando na questão, nos vários aspectos relacionados à doença, aí, que são muitos, né? Então, esse trabalho em parceria e nessa questão das webs são excelentes. Então, agradecer a você e aos apoiadores aí pela ideia e pela agradável momento que a gente teve aí nessa 1 hora de debate e de aprendizado em conjunto. Então, agradecer ao público que estava com a gente até agora, né? A gente sempre tem bastante coisa para fazer, mas sempre acha um tempinho para também aprender, estudar e se atualizar. Então, grata, né, pela participação, e grata aí pelos colegas, né, que participaram em conjunto, e uma boa noite a todos vocês. Álvaro? Bom, quero agradecer aos colegas, né, a própria SBPC, SBI, né, e a Infecção Hospitalar, pela realização desse evento, né. Só também acrescentando um ponto que a gente não tocou, que os testes rápidos, né, a gente não falou de teste rápido aqui, que eram os grandes vilões no início da pandemia, e com esse projeto que a gente vem acompanhando, nós estamos notando que há uma melhora significativa desses testes rápidos, de tal modo que alguns deles já têm um desempenho comparável à sorologia, que é uma notícia muito boa. Então, né, os fabricantes vêm se aprimorando, essa questão vem se aperfeiçoando, e de tal modo que, né, a gente já pode quase que recomendar em algumas situações que se use o teste rápido com a mesma segurança e com o mesmo desempenho de acurácia de um teste sorológico, que é uma coisa bastante importante, né? E dá meu boa noite a todos aí, obrigado pela audiência. Obrigado. Shebabo? Eu queria agradecer. Eu queria primeiro também exaltar bastante essa coisa da gente estar sempre, as sociedades estarem colaborando, né? A BIH, né? A SBI,
e a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Eu acho que isso é muito importante. A Viviane tem aí uma participação super interessante, né, com a força colaborativa, que junta a sociedade, junta algumas instâncias de governo, né, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério Anvisa, né, eu acho que os documentos têm saído, eu participei de alguma coisa, Cadu está participando também e tal, mas acho que eu e Álvaro participamos lá na ANS, da discussão da sorologia. Então, acho que esse é o nosso papel, né? O papel das sociedades é tentar trazer, clarear um pouquinho esse horizonte, né? Que no início estava bem escuro, a gente já consegue jogar alguma luz nesse conhecimento, né? E o mais importante, né? Que é um conhecimento baseado em evidência científica, né? Baseado no que a gente tem de conhecimento para poder informar de forma da melhor forma, que é o papel que as sociedades têm para com toda a sociedade de uma forma geral, né? Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de participar, agradecer as pessoas que participaram aqui com a gente, que estavam aqui nessa live aqui com a gente, né? E aí a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Obrigado. Teve uma última pergunta aqui antes de fechar, o que o Álvaro fez um comentário sobre os testes rápidos, o pessoal já se mobilizou, querendo saber de quais tiveram melhor desempenho. Assim, os testes eles estão sendo publicados no teste Covid, lá no nosso site, em relação ao programa de avaliação. Vocês fiquem à vontade, depois de estarem checando os desempenhos dos testes e avaliando. Assim, é lógico que a indústria trabalha bastante, agradeço toda a indústria diagnóstica também, que contribui bastante para a gente produzir cientificamente. Aqui, no caso, a Abbott está apoiando esse evento. Eu acho que isso é importante para o desenvolvimento tanto nosso, no dia a dia, no atendimento dos pacientes e no combate à pandemia. Obrigado a todos, boa noite e até uma próxima. Daqui a pouquinho tem o congresso da SBPC, né, Carlos? Já vou aproveitar para anunciar, de 25 de setembro a 2 de outubro. Obrigado, Shebaba. A gente até esquece de fazer o merchan próprio, né? Mas é importante, o congresso já está todo programado, congresso focado em Covid, também as discussões vão ser amplas. Uma semana de congresso, pela primeira vez na história. Eu fui o primeiro presidente a cancelar um congresso, o primeiro presidente a pegar Covid, e você é o primeiro presidente a fazer um congresso totalmente virtual. Eu acho que vai ser uma oportunidade única para a gente debater. Então, a abertura já dia 25 de setembro, convido a todos às 18 horas. A gente vai ter a oportunidade de ter 4 excelentes palestras magnas durante o congresso. O congresso está bastante rico do ponto de vista científico. O site do congresso já está disponível e todos os convidados, né? É uma oportunidade única para a gente falar mais um pouquinho sobre Covid. Valeu, pessoal. Obrigado, Shebaba. Um abraço. Tchau, tchau.